Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje vamos trabalhar gráfico de função. Você está pronto? Se prepara, porque exatamente essa transição das continhas, das letras, da forma algébrica para a forma geométrica, que é um encanto só, que é quando a gente vê a matemática ganhar vida. Ganha sim, afinal é assim que são feitos os jogos. Se você gosta, pega a dica aí, tá bom? Vamos lá? Objetivo: construir a representação gráfica da função y igual a x ao quadrado mais bx mais c, da função quadrática ou função de segundo grau, identificar os zeros e o vértice da parábola de uma função quadrática. Algebricamente, a gente não se livra das contas, mas graficamente, aí a gente consegue enxergar o porquê das coisas. Isso é bom, né? Perfeito. Vamos lá. Você já observou a trajetória de alguns movimentos ou de lançamento? Assim, de verdade, sem prestar atenção no que eu falo ou que o professor fala. O lançamento, de você ter observado. Observou? É muito legal, gente, porque faz exatamente o desenho de uma parábola. Se você nunca reparou, fica de ladinho e repara o lançamento. É muito interessante e é bem simétrico, bem certinho, obedecendo a função. Tanto nos movimentos dos golfinhos, olha lá, ó que lindo, quanto nos lançamentos, observamos a formação de trajetórias curvas. Não é reto não, uma curvinha. Como as parábolas dos gráficos das funções quadráticas. Então olha ali, ó, o salto do golfinho. Você vê uma curva? Ó, lançamento de uma bola, ok? Ó, pega lá em cima, chuta para baixo. É uma curva. Olha aqui, ó, um salto, a distância com obstáculo. Pula o obstáculo. É sempre uma curva, gente. Sensacional isso. Muito legal. Eu acho, tá? Pode deixar também. Gráfico de uma função quadrática. De maneira semelhante à função afim, podemos construir o gráfico de uma função quadrática utilizando a ideia de representar pares ordenados em um plano cartesiano. Sim, podemos representar, tá bom? Dessa construção gráfica, fazemos as análises de comportamento da situação que está sendo representada. Então, tá aqui o chute de uma bola, ok? Chutou para cima, né, gente? Tipo um chapéuzinho, é assim que chama? Melhor não entrar nessas questões, né? Chutou, foi para cima, subiu e voltou. Essa é a trajetória. E nós conseguimos modelar essa trajetória através de uma função do segundo grau, ok? Então vamos analisar a situação, ó. Clarissa chuta em sequência 3 bolas, P, Q e R. Então a bola P está aqui, a bola Q está aqui bem alta, ó. E a bola R foi mais longe, foi mais distante dela, ok? Deu para imaginar? 3 intensidades de força ali, né? O tipo do toque na bola fez com que tivesse essas 3 trajetórias diferentes, cada uma dessas bolas. Sejam T de P, T de Q e T de R. O que é esse T, meu Deus? É o tempo gasto para cada bola até chegar ao chão de novo, desde o chute até chegar no chão novamente, tá bom? O tempo que ela atinge o solo. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o tempo que a bola permanece no ar está relacionado com a altura. Maior altura, maior tempo de permanência no ar, ok? Então, olha lá, ó, chutou para cima, foi bem alto, quanto maior a altura, maior tempo de permanência no ar. Menor altura, menor tempo de permanência no ar. Concorda comigo? Faz sentido na tua cabeça isso? Faz, né? Depois você vai lá fora e faz um teste com a bola, tá bom? Aí você vai ter certeza. Para isso, vamos analisar e temos o exercício 1. Ele fala assim: uma pequena empresa calcula o custo R$100 para produzir N unidades de determinado produto a partir dessa função. Então, toda indústria que se preze, indústria grande, ela modela toda a sua produção em funções, em equação, para poder otimizar. O que é otimizar? Deixar ótimo. Por exemplo, lucro lá em cima, lucro máximo e, por exemplo, desperdício mínimo, desperdiçar o mínimo possível.
Então, eles caminham sempre dentro dessas funções. Então, tá aqui, C é o custo para produzir N produtos, tá bom? Então, tá o gráfico ali, bonitinho, ó. Para 0 unidades, eu já tenho um custo de R$100. Como assim? Imagina que esses R$100, por exemplo, é a parcela de um maquinário que foi adquirido para a produção desses produtos. Faz sentido, não faz? Então, mesmo que eu não produza nada, eu já tenho um custo de R$100. Ou o aluguel do local, ou o pagamento do funcionário, ok? Então, mesmo que não produza nada, ele já tem uma certa despesa, já tem um certo custo. Aí, conforme vai subindo a quantidade de produtos, vai aumentando o custo, até que chega no custo máximo e depois diminui de novo, porque quanto mais produtos conseguir fazer, mais vai vender, maior será o lucro. Então, vai diminuir o custo, tá bom? Então, baseado nessa situação, olha a pergunta. Qual será o custo para produzir 5 unidades? Custo para produzir 5 unidades. E se for 10, e se for 35 unidades? E se for 10? E se for 30? E se for 15? E se for 25? Então é para a gente fazer essa conta, tá bom? E nessa empresa é possível que o custo seja igual a R$200? Por quê? Eu vou dar um tempo para você pensar, já volto.
Daí, conseguiu pensar em alguma coisa? Se C é o custo e N é a quantidade de produtos, e ele está pedindo para a gente qual é o custo para determinar tantos produtos, basta trocar o N por esse valor. Olha aqui, ó. Ele quer saber para 5 unidades. Para 5 eu não tenho no gráfico, eu tenho para 20 e tenho para 40, tá bom? Então 20 e 40 não estão aqui, ó. Então eu não posso pegar a informação direto do gráfico. Eu posso imaginar o quanto seja, mas eu não tenho certeza. Para se ter certeza, o que a gente faz? Substitui na função. Bem simples, gente. Olha aqui, ó. Para produzir, cadê? 5 unidades. O que eu tenho que fazer? No lugar do N, lá na função, eu vou substituir o número 5 para ver o quanto dá, ok? Então, olha lá, ó. Tá aqui o custo, que é a formulinha que ele deu. Isso você não inventa, tá bom? Tava lá. E para produzir 5? Então, no lugar do N, gente, você põe o 5, ó, e faz a continha. Olha que fácil. Menos 1/5 vezes 5 ao quadrado, mais 8 vezes 5, mais 100. E fazendo essa conta aqui, nós chegamos a um custo de 135. Então, para produzir 5 unidades, o custo é 135, ok? E para produzir 35 unidades, nós vamos colocar o 35 no lugar do N. Olha aqui, ó. Menos 1/5 vezes 35 ao quadrado, mais 8 vezes 35, mais 100. Lembrando que você resolve primeiro potências, depois multiplicações e divisões e por último soma e subtração. Então primeiro a potência, tá bom? Aí depois as multiplicações, aqui, essa aqui, e por último mais e menos. Então para produzir 35, eu gasto 100, o custo é 135 também. Então esses dois valores correspondem ao mesmo custo, beleza? Fácil, né? Então vamos fazer os outros. Os outros, o que ele queria? Para 10 unidades e para 30. Então você pega no lugar do N e coloca o que ele deu, que é 10, faz a conta. Então para produzir 10, 160 será o custo. E para produzir 30, no lugar do N, coloca o 30, faz as continhas e dá 160. Então olha ali, ó, o 10 ele está aqui, ok? E o 30 está aqui. Então ambos 160, então um pouco acima de 150. Então como é que a gente descobre? Só substituindo na função. Bem tranquilo, ok? E tem mais ainda, para 15 e 25 unidades, você continua fazendo a mesma coisa, ó. No lugar do N, 15 e no lugar do N, 25. Faz as continhas, o custo deu 175 de ambos. De ambos também, ó. De 15 e de 25 deu o mesmo custo, 175. Fácil? Moleza, né? Só fazer as continhas. E nessa empresa, é possível que o custo seja igual a R$200? Por quê? Olha o gráfico. O valor máximo que nós atingimos é 180. Então, não é possível ter um custo de R$200, pois não existe o valor de N para que haja o C de N igual a 200. Olha o gráfico lá, ó. Vai até 180. 180 é o teto, não passa disso, tá bom? O máximo, ó, como a gente viu, é no 20. Para produzir 20 unidades, o custo máximo vai ser R$180. Só olhando o gráfico, ok? Bem tranquilo. Entendeu? Fácil, né, gente? É fácil sim. Isso aqui não é difícil, não. Bem tranquilinho. Durante o estudo dos zeros de uma função quadrática, concluímos que o discriminante delta, que faz parte da fórmula resolutiva, fórmula de Bhaskara, auxilia na análise desses valores, pois a cada condição de delta temos uma possibilidade de raízes diferentes, tá bom? Então o delta ele dá uma sinalizada pra gente na quantidade de raízes. E para o gráfico de uma função quadrática, será que o delta faz alguma diferença? Que nós estamos falando da equação do segundo grau. Será que faz? O que você me diz? Faz, né? Olha lá, ó. Quando o delta é menor do que zero, significa que não possui raiz real. No gráfico, significa que a parábola não vai cortar o eixo x. Então, ela está toda para cima ou toda para baixo do eixo x.
Existe o gráfico, só não corta o eixo das abscissas, o eixo X. Legal, né? E quando o delta é igual a zero? A gente viu que tem uma raiz real. Ou eles falam duas raízes reais e iguais, certo? Ou apenas uma raiz. Então, no gráfico, o que acontece? Ela encosta no eixo X em apenas um ponto. Então, ela encosta o eixo X, só não atravessa. Então, ela está toda para cima, encostando em um ponto no eixo X, ou toda para baixo, encostando em apenas um ponto no eixo X. E quando o delta dá maior do que zero? Eu tenho duas raízes reais e diferentes, duas mesmo. Então, olha aqui, ó, ela está cortando o eixo X, virada para cima, concavidade, ou virada para baixo. Viu como ajuda a gente no gráfico? Ajuda, né? Então, eu tenho 2 agora, ó. Obtenha os pontos de interseção dos eixos coordenados com o gráfico da função, tá bom? Então, ele quer saber qual é o ponto de interseção dos eixos ordenados, eixo X, eixo Y, com esse gráfico aqui da função. Então, aqui, ó, a interseção com o eixo X se dá quando o Y é igual a zero. A interseção com o eixo Y se dá quando o X é igual a zero, ok? Faz essa continha e você consegue esses pontos. Faz aí que eu já volto.
Muito bem, então fazemos x igual a zero e depois y igual a zero e conseguimos o ponto de interseção. Olha lá, para y igual a zero, eu encontro as raízes. Então, eu tiro ABC e acho delta. Opa! Delta deu negativo. Então, para por aí. Por quê? Porque eu já sei que não vai interceptar o eixo x, não tem raiz real. E para achar onde intercepta o eixo y, basta fazer x igual a zero. Então, intercepta no y igual a 6. Como é que fica no gráfico? Acima do eixo x, cortando no 6. Pronto, encontramos os pontos de interseção. Na letra B, fazendo y igual a zero, eu tenho que encontrar as raízes dessa função. Se eu calcular o delta, opa, o delta deu zero. Se o delta deu zero, eu sei que vai encostar apenas em um ponto, tá bom? Então, o ponto de interseção com o eixo x é apenas 1. Aí, por Bhaskara, eu termino de resolver, eu encontro que as duas raízes são menos 3. Então, ela encosta no x igual a zero, eu tenho o y igual, substitui o zero lá, eu tenho o y igual a 9. Então, corta no y igual a 9 e no x igual a menos 3. Como que fica no gráfico? Ó, o A negativo, a concavidade voltada para baixo. Corta no menos 3 no eixo x e no menos 9 no eixo y. Pronto, tá ali o gráfico. Legal, né? E o último, mesma coisa, o delta deu positivo, vai cortar em 2 lugares. Resolvo por Bhaskara, os lugares são menos 0,3 e menos 0,5. E para y, faço x igual a 0. O y dá igual a 1. Então, olha como é que fica. O y igual a 1, ok? E vai cortar no menos 0, vamos voltar lá, menos 0,3 e menos 0,5, com cavidade voltada para cima, ok? O que vimos? A representação gráfica de uma função quadrática. Identificação gráfica dos pontos notáveis da parábola e os possíveis tipos de parábola, né? Não interceptando o eixo x, interceptando em apenas um ponto ou em 2. Espero que você tenha entendido e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!